Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de Física do Ensino Médio, abordando os fundamentos da cinemática. E dentro desses fundamentos da cinemática nós vamos abordar agora o conceito de movimento e o conceito de repouso. Como nós já dissemos, né, tudo depende do referencial, né? Mas antes da gente começar a aula, eu gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, principalmente, né, para que a gente possa crescer aqui no YouTube. E se você quiser participar também do nosso grupo de discussão, lá no nosso site tem um espaço lá para grupo de estudo de ensino médio, né? Eu vou deixar o link na descrição. Bom, sem mais delongas, né, vamos então à aula de hoje, né? O que acontece, né? A pergunta, né? Uma estátua de uma praça, ela está parada ou está em movimento, né? Então, como eu já estou falando, tudo depende, né, do referencial, né? Se o referencial for a estátua, então ela está parada. Então a resposta para essa pergunta pode ser sim e pode ser não. Depende da minha referência. Então, como eu tenho já enfatizado, tudo depende do referencial e na física tudo depende do referencial. Então, o que a gente vai descrever, então se eu quero descrever um movimento, eu tenho que identificar o meu referencial, porque é a partir do referencial que eu vou ter as descrições corretas ou não. Se você não identifica o referencial, aí fica difícil de você resolver o problema. Você não resolve, ou se você resolver, você vai resolver de uma maneira que é toda errada, né? É isso que eu quero dizer. Então, voltando aqui na apresentação, o corpo ele vai estar em movimento quando a sua distância em relação ao referencial muda com o tempo. E por outro lado, ele vai estar em repouso quando a sua distância não muda com o tempo. Então, se eu for... apertei errado aqui. Então, o corpo pode, num determinado instante, estar em repouso em relação ao referencial, ou ele pode estar em movimento em relação ao referencial. Se a gente for analisar aqui o exemplo, vai ficar mais claro. Digamos que a gente tem esse caso aqui, e o referencial seja essa pessoa sentada no tronco aqui. Então, aqui é a minha referência. O que vai acontecer? O ônibus, em relação ao camarada sentado aqui, ele no instante 0 ele tem essa distância x. No instante t1, ele tem essa distância x1. No instante t2, ele tem essa distância x2. Então, em relação a esse referencial aqui, que é o camarada sentado no tronco aqui, o ônibus está em movimento. Por outro lado, se eu for analisar o camaradinha sentado aqui, por exemplo, esse aqui é o referencial, deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Se agora o camaradinha que está sentado aqui dentro do ônibus, ele é o referencial, quem que está mudando a distância é o camarada que está na praça. Então nessa situação, e a distância do camarada ao ônibus não muda. Então o ônibus está parado em relação ao camaradinha sentado, em relação ao motorista, mas está em movimento em relação ao camaradinha sentado na praça. Por outro lado, né, o camarada em relação ao ônibus, a pessoa dentro do ônibus, quem está em movimento é o camarada que está sentado. Então esse conceito é fundamental, né, porque você pode estar parado ou em movimento, dependendo da sua referência. Uma outra análise, né, a gente sabe, né, pelos estudos, né, que o Sol, quem gira em torno do Sol é a Terra, né? Então a Terra gira em torno do Sol, aí você tem, né, as estações do ano e por aí vai, né? Mas o que acontecia antigamente? Antigamente dava a impressão que era o Sol que girava em torno da Terra. Por quê? Porque a gente está observando daqui da Terra, então a gente vê o Sol passando, né? Principalmente em função da rotação, né? Fica de dia, fica de noite, fica de dia, fica de noite. Então a gente vê como se o Sol estivesse passando e dando giros aqui ao redor da Terra. Então, como eu disse, né? Tudo depende da referência que você tem. Em função da referência, você pode ter algo parado ou pode ter algo em movimento. Por isso, de novo, você tem que determinar qual é o referencial que você está adotando, né? E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Deixe nos comentários. Se você tiver algum exercício também de física, você pode mandar pra gente e a gente vai tentar resolver aqui e colocar aqui no canal. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.